Começando pela citação de hoje. O Starlink de Elon Musk mudou a guerra a favor da Ucrânia. A Rússia tentou destruir todas as nossas comunicações, mas agora não consegue. O Starlink funciona sob fogo de Katyusha, sob fogo de artilharia. Ele até funciona em Mariupol. Essas são as palavras de um soldado ucraniano chamado Dima OMS, em entrevista ao jornalista freelancer David Patrick, em abril de 2022. Aracos elogiou o sistema de internet via satélite da SpaceX por manter as forças ucranianas conectadas, mesmo com ataques russos ou danos à comunicação. A entrevista, feita poucos meses após o início de uma guerra que deveria durar dias, revela um dos elementos-chave do sucesso de Kiev. E a Rússia estava ouvindo. Até 2023, de acordo com o veículo independente Medusa, Moscou comprava terminais Starlink, frequentemente contrabandeados pela Ásia Central e Golfo Pérsico, e logo muitas tropas russas estavam equipadas com eles. Veículos de imprensa afirmam que o acesso ao Starlink foi crucial para a Rússia, permitindo que tropas evitassem a interferência ucraniana e se comunicassem em tempo real na linha de frente. Esse foi um dos fatores, entre outros, para o avanço lento da Rússia no leste da Ucrânia. No fim de janeiro deste ano, os terminais saíram do ar. Rússia perdeu o acesso ao Starlink e desde então o Kremlin busca um substituto. O apagão aconteceu após conversas entre Nikolai Fedorov, ministro da Defesa da Ucrânia, e Elon Musk. Ele confirmou na rede X que sua empresa agiu para evitar o uso não autorizado do Starlink pela Rússia. Apesar de ser uma vitória para a Ucrânia, o momento gerou mais perguntas do que respostas, principalmente por que agora? E por que a Rússia conseguiu utilizar o Starlink em primeiro lugar? Por que agora? Como dissemos na introdução, já em 2023 havia relatos de que a Rússia adquiria e usava sistemas Starlink, não só pela mídia. O uso do Starlink pelas forças russas tem sido uma reclamação antiga dos oficiais ucranianos. Então, por que demorou tanto para o acesso deles ser cortado? Bem, primeiro, o relacionamento entre Kiev e Elon Musk tem sido complicado. No início da guerra, Elon foi um dos apoiadores mais importantes da Ucrânia. 3 dias após a invasão, Mikhail Fedorov pediu ajuda no X e Musk respondeu, informando que o Starlink foi ativado na Ucrânia e mais terminais estavam a caminho. No dia 19 de março, pouco menos de um mês, após esse anúncio, o Washington Post informou que já havia mais de 5.000 terminais Starlink no país até abril. Dima destacou com entusiasmo a importância do Starlink em entrevista a David Patrick Caracos. E então, alguns meses depois, em setembro de 2022, durante uma ofensiva da Ucrânia para retomar território dos russos, Musk deu uma ordem que abalou a confiança dos ucranianos nele e no Starlink. A Reuters informou que Musk pediu a um engenheiro sênior da SpaceX, na Califórnia, para cortar a cobertura em áreas como Hassan, região estratégica ao norte do Mar Negro que a Ucrânia tentava recuperar. Apesar do choque dos funcionários da SpaceX, eles obedeceram e desativaram mais de 100 terminais Starlink, mesmo sem saber o motivo da ordem. Várias pessoas familiarizadas com a decisão disseram que Musk fez isso por medo de que os avanços ucranianos pudessem provocar uma retaliação nuclear da Rússia. Esse medo era compartilhado por altos funcionários do governo Biden, segundo um ex-funcionário da Casa Branca, a Reuters. Mas, seja qual for o motivo, o resultado foi o mesmo. As tropas ucranianas perderam comunicação e os soldados entraram em pânico. Drones que vigiavam as forças russas ficaram fora do ar e unidades de artilharia de longo alcance que dependiam do Starlink para mirar tiveram dificuldade para atingir seus alvos. Segundo um alto oficial militar ucraniano ao veículo, as tropas não conseguiram cercar uma posição russa em Bereslav, a leste de Hassan. Apesar da libertação de Kherson pelas forças da Ucrânia, o custo foi maior que o esperado. Apesar de ter ocorrido em 2022, o evento só foi divulgado em julho de 2025 ano, que, como você deve lembrar, não foi bom para a Ucrânia. Após uma reunião desastrosa entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky na Casa Branca, os Estados Unidos suspenderam a ajuda militar e o compartilhamento de inteligência com Kiev. Isso gerou temores de que Musk, então conselheiro sênior da Casa Branca, cortasse o acesso dos ucranianos ao Starlink por esses receios.
Radzislaw Sikorski, ministro das Relações Exteriores da Polônia, sugeriu que Varsóvia pode buscar outros fornecedores para a Ucrânia após a SpaceX deixar de isentar custos do Starlink pagos pela Polônia, se a rede de satélites de Musk fosse pouco confiável. Musk, que já disse que a linha de frente ucraniana cairia sem o Starlink, insultou Sikorski antes de afirmar que nunca desligaria os terminais do Starlink. Na Ucrânia, o secretário de Estado Marco Rubio apoiaria Musk, insistindo que ninguém havia feito qualquer ameaça de cortar a Ucrânia do Starlink. Tudo isso aconteceu em março de 2025, quando o relatório da Reuters saiu em julho. A confiança no Musk e no governo dos Estados Unidos caiu ainda mais, pois contradizia suas afirmações de que a Ucrânia teria sempre acesso ao Starlink. Isso se somou a outros problemas e rumores antigos, incluindo a alegação, depois retratada por um biógrafo, de que Musk teria cortado o acesso ao Starlink para drones navais ucranianos que se preparavam para atacar a frota russa em Sebastopol, na Crimeia ocupada. Apesar desses obstáculos, Fedorov, amplamente visto como prodígio da tecnologia, conseguiu cultivar relação cordial com Musk, elogiando-o como um verdadeiro campeão da liberdade e um verdadeiro amigo do povo ucraniano. Então, mais uma vez, o relacionamento entre Musk e Kiev é bastante complicado. Em segundo lugar, em uma entrevista de 2024 à emissora de televisão ucraniana Saspil Ucrânia, Fedorov afirmou que, apesar de ser tecnicamente possível desligar os terminais Starlink em áreas sob controle russo, tal ação teria um impacto catastrófico na Ucrânia, porque também afetaria suas unidades, o que limitaria a eficácia de suas operações com drones. Essa também foi uma preocupação levantada por Victoria Sampson, analista de segurança espacial da Secure World Foundation. Ela afirmou à Euronews que a SpaceX poderia restringir tecnicamente o Starlink via geofencing, permitindo operação apenas em áreas específicas. No entanto, isso seria difícil em uma linha de frente ativa, onde há avanços e recuos constantes, além do risco de interromper o uso do Starlink pelos ucranianos. David Bach, um pesquisador sênior do Instituto de Termofluidos de Oxford, disse à Euronews que a Ucrânia relatou quedas do Starlink em 2024, que podem ter sido causadas por essas tentativas de geofencing. Na entrevista ao Saspian, Fedorov disse que Kiev buscava com a SpaceX um sistema para desligar só os terminais russos do Starlink, mantendo os ucranianos ativos. Isso seria revelado como o sistema de lista branca, exigindo que usuários ucranianos do Starlink registrassem seus dispositivos para uso. Qualquer dispositivo não registrado, possivelmente russo, seria desconectado. Para garantir que apenas dispositivos ucranianos do Starlink estejam na lista branca, os dispositivos militares precisam ser registrados pelo Delta, um sistema de gerenciamento de campo de batalha desenvolvido pelos militares ucranianos. Já os usuários civis do Starlink precisam verificar seus dispositivos por meio dos centros de serviços administrativos. A terceira e última razão pode estar mais ligada aos problemas legais de Elon Musk do que ao que ocorre no campo de batalha. Em fevereiro, promotores franceses vasculharam os escritórios do X em Paris por investigação criminal sobre suposta facilitação de divulgação de CSAM pela plataforma. A investigação, que começou em janeiro de 2025 inicialmente, focava em supostos casos de manipulação de algoritmos para interferência estrangeira, mas foi ampliada para abranger cumplicidade na posse e distribuição de CSAM. Violações de privacidade, assim como negação do Holocausto. A investigação focou no chatbot de IA Grok da X, usado para criar imagens sexuais não consensuais, inclusive de crianças. Promotores franceses convocaram Musk e a ex-CEO Linda Yaccarino para interrogatório. Em 20 de abril, o escritório do Comissário de Informações do Reino Unido, ICO, anunciou investigação sobre o processamento legal de dados pessoais e salvaguardas no GROK, para evitar imagens manipuladas e prejudiciais. Em resumo, Musk em 2026 é um cara que está enfrentando uma pressão legal crescente, incluindo pelo menos uma acusação extremamente grave envolvendo CSAM. Não estamos afirmando que Elon Musk agiu contra russos usando o Starlink só para afastar reguladores europeus. O momento é, no mínimo, uma coincidência interessante, não é? No pior caso, você entende o motivo. Elon Musk pode agir amigavelmente com os europeus,
mas talvez nunca saibamos por que ele decidiu cortar a Rússia do Starlink agora. Podemos ver claramente os resultados e eles são bem ruins para o Kremlin. O impacto. Antes de abordar o efeito dos cortes do Starlink nas forças russas, precisamos entender por que elas usaram o Starlink inicialmente. Na introdução, citamos que as forças russas passaram a usar o Starlink para comunicações, pois ele dribla a interferência de sinal ucraniana. No entanto, isso é apenas a ponta do iceberg. O uso mais importante era para drones. Lembre-se de que, nos primeiros dias da invasão, esperava-se que o exército russo destruísse as defesas aéreas da Ucrânia. Mesmo destruindo quase metade dos sistemas ucranianos, nos primeiros dias, Moscou não obteve superioridade aérea. No início de março de 2022, as perdas foram tão grandes que o Kremlin suspendeu as missões de aeronaves na retaguarda ucraniana até o fim de 2023. O poder aéreo russo voltou ao campo de batalha, com bombardeiros lançando bombas planadoras guiadas pelo GLONASS, equivalente russo ao GPS, a dezenas de quilômetros da linha de frente. Para a Rússia, isso foi uma vitória importante, pois impediu a concentração de tropas ucranianas na frente. Mesmo podendo atingir alvos estacionários na retaguarda com seus mísseis, a Rússia não tinha meios de acertar alvos móveis, principalmente os de valor mais baixo, que não justificavam usar mísseis caros. Isso permitiu ao exército ucraniano mover e abastecer brigadas inteiras na linha de frente por estrada e ferrovia, segundo Medusa. Para tentar combater isso, Moscou tentou usar drones equipados com modems móveis e chips chip ucranianos. Kiev evitou isso ao filtrar o tráfego celular para identificar e bloquear chips chip em alta velocidade. A Rússia tentou usar drones com cabo de fibra óptica para driblar interferências ucranianas, segundo o Instituto de Táticas para a Segurança e Contra-Terrorismo. Apesar de não serem afetados pela guerra eletrônica e serem muito úteis em certos setores da linha de frente, esses drones tinham alcance bastante limitado pelo cabo de fibra óptica. Depois, a Rússia equipou drones com Starlink, permitindo que Moscou burlasse as defesas eletrônicas da Ucrânia, que desativavam drones bloqueando sinais de GPS e rádio. Segundo James Black, analista de defesa da RAND Corporation, a arquitetura de órbita baixa do sistema dificultava muito o bloqueio em grande escala. A conexão super rápida permitiu que operadores russos controlassem drones em tempo real da Rússia, garantindo precisão muito maior. E por fim, eles têm grande alcance. Serhiy Bezgrazov, especialista em tecnologia militar e assessor do Ministério da Defesa da Ucrânia, afirmou que um drone com Starlink tinha alcance de até 500 quilômetros. O Instituto para o Estudo da Guerra já alertava que drones com 100 quilômetros de alcance colocam quase toda a Ucrânia, toda a Moldávia e partes de Polônia, Romênia e Lituânia sob risco de ataques, se lançados da Rússia ou de território ucraniano ocupado. Então, um a um, os dispositivos Starlink usados pelos soldados russos começaram a ficar fora do ar. Mikhail Kaufman, especialista em assuntos militares russos e pesquisador sênior da Fundação Carnegie para a Paz Internacional, disse ao The New York Times que, embora seja cedo para saber qual será o impacto final, a julgar pelas reclamações russas, já está tendo um efeito. Blogueiros militares russos relataram frustração e problemas de comunicação em toda a linha de frente poucos dias após a interrupção. Yuri Podlyaka, um blogueiro de vídeo da Crimeia com muitos seguidores no Telegram, escreveu na plataforma, e vamos citá-lo: "O que todos temiam há muito tempo aconteceu. Elon Musk apertou o botão. Nossas comunicações estão em caos." Um blogueiro russo, conhecido como informante militar, alertou que conexões Starlink em drones russos e a internet via satélite para tropas na linha de frente foram interrompidas. O blogueiro alerta que a mudança pode forçar as forças russas a retroceder para tecnologias antigas, como internet cabeada, Wi-Fi e rádio. O Coronel Kassad, canal do blogueiro russo pró-guerra Boris Rosin, afirmou que a saga do Starlink gerou uma séria brecha nas comunicações, podendo ser explorada pelas forças ucranianas. O canal destacou que as tropas russas não tinham substituto imediato, pois não havia alternativas tão eficazes. Apesar de haver formas das tropas russas contornarem o bloqueio do Starlink, isso demoraria.
Tudo isso junto mostra um exército em caos e uma de suas armas mais importantes desativada. Com o Kremlin buscando alternativas, a Ucrânia tem vantagem, gerando questionamentos desconfortáveis. Agora, dado o impacto que desligar o Starlink teve sobre as forças russas, precisamos considerar se isso será suficiente para forçar a Rússia a aceitar um acordo de paz, mais alinhado com o que a Ucrânia e, por extensão, a Europa desejam. Lamentamos trazer más notícias, mas isso não parece provável. Apesar da vantagem atual da Ucrânia e da dificuldade da Rússia em competir com o Starlink em breve, Moscou ainda possui alternativas. As forças armadas russas não vão parar de lutar só porque perderam a internet via satélite. Antes do Starlink, as forças russas usavam sistemas tradicionais de comunicação militar que, apesar de inferiores ao Starlink, ainda funcionavam. As forças russas podem e vão se adaptar. Eles têm comunicações por rádio, conexões de internet cabeadas e estruturas de comando tradicionais que existem desde antes da era dos smartphones. A guerra vai continuar, só que com uma vantagem a menos para Moscou. E embora o Starlink fosse uma vantagem, não era algo avassalador. Enquanto isso, redes sociais especulam que a queda do sistema favoreceu avanços ucranianos. Analistas respeitáveis acham que os 1000 blogueiros russos exageraram devido a um pânico momentâneo. A Rússia também está trabalhando para estabelecer seu próprio sistema de satélites, a rede Rassvet, que pretende se tornar o análogo doméstico ao Starlink. Embora ainda não seja operacional nem rival do Starlink, é algo que autoridades ocidentais devem considerar, principalmente diante de possíveis agressões russas. A Rússia também representa ameaças. Como mencionamos antes, Elon Musk indicou que tem medo de que a guerra escale para um Armagedon nuclear. E existe uma possibilidade distinta de que a Rússia possa usar isso para influenciá-lo a restaurar o acesso deles ao Starlink. Vladimir Solovyov, um influente comentarista da televisão estatal russa, intimamente ligado ao Kremlin, sugeriu que a Rússia deveria mirar nos satélites de Elon Musk no espaço com armas nucleares. Cara, ao ser lembrado que isso destruiria satélites russos, Solovyov respondeu com sarcasmo que a Rússia já estava atrasada e poderia voltar a usar pombos-correio. Embora isso tenha sido claramente uma ameaça exagerada, feita principalmente para confortar o público interno, isso não significa que não haja um fundo de verdade. A Associated Press informou que agências de inteligência de 2 países da OTAN acreditam que a Rússia desenvolve arma anti-satélite contra o Starlink. Considerando quanto dinheiro Musk investiu nisso, ameaças desse tipo poderiam realmente funcionar? Agora, provavelmente não. Musk já provou diversas vezes que toma decisões que desagradam pessoas influentes quando acha que está certo, o que parece ser sempre. Apesar de suas objeções, mantém o fornecimento do Starlink à Ucrânia. Ele se voltou contra Donald Trump no ano passado ao tuitar que o nome de Trump está nos arquivos de Epstein. Elon impulsiona o movimento pela liberação no caso Starlink, com apoio do governo dos Estados Unidos e de aliados europeus que desejam enfraquecer as capacidades da Rússia. No entanto, isso levanta questões desconfortáveis. Apesar de ser uma história inspiradora com Musk ajudando os ucranianos e enfrentando as forças russas, evidencia um problema maior. Muito poder está concentrado nas mãos de poucas pessoas, e nenhuma quantidade de boas intenções pode mudar o risco fundamental que isso cria. Embora Elon seja aliado da Ucrânia hoje, amanhã ele pode não ser, e veja, isso não é uma crítica ao Elon especificamente, embora Musk seja um cara que redefine o termo bomba-relógio. Na verdade, é o reconhecimento de que construímos um mundo onde bilionários controlam infraestruturas que antes eram domínio exclusivo dos governos. E embora isso às vezes possa funcionar a nosso favor, como aconteceu com a Ucrânia, as dinâmicas de poder são fundamentalmente instáveis e bastante perigosas. O que acontece quando surgir a próxima crise? E se quem controla a infraestrutura crítica tiver prioridades, relacionamentos ou medos diferentes do público? O que ocorre se 2 nações dependentes do Starlink entram em guerra e disputam o controle da SpaceX? Não temos respostas para essas questões. Mas os governos ao redor do mundo realmente precisam considerar seriamente se estão confortáveis em ficar à mercê de bilionários. Obrigado por assistir.